Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por se juntarem a mim e por estarem aqui. Certifiquem-se de que estão inscritos no World Affairs and Context, no Substack ou no Patreon para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Leva apenas 1 segundo para se inscrever. Basta seguir os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. As manchetes fazem tudo parecer muito dramático. Kevin Walsh, no Federal Reserve, como o novo presidente do Fed, marcando o fim da velha ordem e um reinício completo da política monetária dos Estados Unidos. É isso que ouvimos. Mas, se tirarmos o barulho, o que realmente está acontecendo aqui não é uma revolução, é uma mudança controlada. E entender essa diferença é importante, porque as próprias expectativas ajudam a moldar nossa resposta a essas transformações. Então vamos desacelerar e analisar 3 coisas. Primeiro, quem realmente é Kevin Walsh? Segundo, o que o presidente do Fed pode e não pode fazer? E terceiro, o que um Federal Reserve liderado por Walsh significaria, de forma realista, para a economia dos Estados Unidos e para o dólar americano. Kevin Walsh não é um forasteiro político que caiu de paraquedas para causar uma revolução no Fed. Ele faz parte do establishment financeiro americano e já faz muito tempo. Ele atuou como governador do Federal Reserve de 2006 a 2011, o que significa que esteve lá durante um dos períodos mais importantes da história financeira moderna. Durante a crise de 2008, Walsh foi um dos principais intermediários entre o Fed e Wall Street, sob a presidência de Ben Bernanke. Claramente, esse papel é importante. Walsh entende como os mercados funcionam sob estresse, sob pressão, e entende como a liquidez pode congelar de forma espontânea. Ele também compreende com que rapidez a confiança pode evaporar quando a engrenagem financeira quebra, como está acontecendo agora. Ele apoiou medidas emergenciais para estabilizar o sistema durante a crise financeira de 2008, para ser exato. Mas aqui está a nuance que muitas vezes se perde. É verdade que ele apoiou essas medidas, mas ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais desconfortável com o tamanho e a permanência do balanço do Fed. Mesmo naquela época, Walsh já se preocupava com as consequências de longo prazo da expansão monetária agressiva. E ele alertou sobre os riscos de inflação, bolhas de ativos e a distorção dos sinais de mercado. Essas divergências com a política da era Bernanke acabaram levando à sua saída do Conselho de Governadores. É uma nuance interessante que poucas pessoas parecem lembrar ou sequer querer discutir hoje em dia. Em outras palavras, Walsh não é contra a intervenção. Ele é contra a intervenção permanente. Portanto, se avançarmos até os dias de hoje e observarmos suas preferências de política, elas são bastante consistentes com essa trajetória que acabei de descrever de forma geral. Aumentos de juros mais rápidos. Se a inflação estiver claramente desacelerando, isso é algo que ele vai favorecer. Uma redução mais agressiva do balanço patrimonial do Fed provavelmente também estará em sua agenda. Regulamentação bancária mais flexível? Sim, isso provavelmente vai acontecer também. E uma ênfase maior no crescimento econômico e na produtividade, em vez de um apoio constante aos mercados financeiros. Mas é aqui que, na minha opinião, muitos comentários acabam errando. O presidente do Fed não é um ditador monetário. Mesmo que Walsh seja indicado, e isso neste momento não é garantido, ele não pode simplesmente entrar no Fed e reescrever a política monetária dos Estados Unidos por decreto. Ele não pode fazer isso mesmo que Trump mande, porque todo o sistema da Reserva Federal não funciona exatamente dessa forma. Primeiro, há a questão política, é claro. A confirmação não é uma mera formalidade. O Comitê Bancário do Senado é o guardião, como você sabe muito bem, mas os republicanos têm apenas uma maioria estreita. Acredito que sejam 13 votos contra 11. Então, os democratas já estão unidos contra Walsh e não vão facilitar as coisas para ele.
E até mesmo um republicano, o senador Tom Tillis, se não me engano, já disse que não apoiaria nenhum indicado para o Fed enquanto o Departamento de Justiça continuar uma investigação criminal sobre o atual presidente Jerome Powell. Isso por si só já poderia travar o comitê. E isso não é apenas uma hipótese, aliás. Já vimos bloqueios processuais semelhantes antes. Por exemplo, o senador Tommy Tuberville praticamente paralisou promoções militares no Pentágono por quase um ano, usando táticas comparáveis. Portanto, a nomeação de Warsh não está garantida neste momento, nem de perto. Mas mesmo supondo que ele seja confirmado, o que é provável, as restrições estruturais não desaparecem a partir daí. O Federal Reserve é uma instituição colegiada, o que significa que as decisões de política monetária são tomadas pelo Comitê Federal de Mercado Aberto e não pelo próprio presidente do Fed, e isso inclui o Conselho de Governadores e os bancos da Reserva Federal regionais. O presidente define o tom, sim, e o presidente influencia as prioridades, mas ele não pode definir as taxas de juros unilateralmente. Ele não pode, sozinho, iniciar ou interromper o aperto quantitativo. Ele não pode reescrever as regulamentações bancárias por conta própria. E qualquer mudança significativa realmente exige apoio majoritário, consenso interno e, é claro, tempo, uma quantidade considerável de tempo. Além disso, devemos lembrar que, com as eleições de meio de mandato se aproximando, o fator tempo se torna cada vez mais importante e mais indicativo do que podemos esperar em 2028. É por isso que o resultado mais realista aqui não é uma ruptura brusca, mas sim um ajuste gradual na política do Fed, uma trajetória mais suave, por assim dizer, em vez de um precipício de política. Se por algum milagre a inflação desacelerar, o que é improvável, nós sabemos disso, e se o crescimento econômico permanecer relativamente estável, um Fed sob o comando de Warsh provavelmente se moveria mais rapidamente para cortar as taxas de juros. Acho que ninguém duvida disso neste momento. Os custos de empréstimo cairiam mais cedo nesse cenário. E claro, isso significaria um estilo de liderança mais cauteloso daqui para frente. Ao mesmo tempo, Warsh provavelmente pressionaria com mais força para drenar o excesso de liquidez dos mercados financeiros por meio da redução do balanço patrimonial. E isso seria contrário ao que o Fed está fazendo agora, porque, como você sabe, como mencionei no meu vídeo anterior, o balanço do Fed começou a se expandir. Está se expandindo enquanto falamos, o que significa que o Fed está injetando liquidez no sistema financeiro neste exato momento. Essa combinação é muito importante. Significa crédito mais barato, mas um ambiente menos especulativo. É, na prática, uma tentativa de estimular a economia real, sem reacender o tipo de bolha de ativos que torna o sistema muito frágil a longo prazo. E o interessante é que, ironicamente, isso pode aumentar a vulnerabilidade à inflação ao longo do tempo, porque os mercados se acostumaram a um apoio constante de liquidez. E se você retirar esse apoio, mesmo de forma gradual, isso, na verdade, implica um nível significativo de risco. O que quase certamente não vai acontecer é o cenário de pesadelo que algumas pessoas estão tentando vender agora, que algumas pessoas estão tentando prever. Não haverá impressão descontrolada de dinheiro, eu acho. O Fed não se tornará uma ferramenta de financiamento direto do orçamento. O dólar não será mais deliberadamente sacrificado para impulsionar as exportações. O Federal Reserve não será abolido, apesar do que alguns cantos da internet, alguns cantos do YouTube, costumam afirmar. A razão para isso é muito simples. O dólar ainda é a espinha dorsal do sistema financeiro global. Sim, seu valor está caindo. Ele perdeu quase 10% de seu valor em apenas 12 meses, em 2025. Mas qualquer movimento brusco ou imprudente se refletiria imediatamente em rendimentos mais altos dos títulos dos Estados Unidos, fuga de capitais e instabilidade financeira nos Estados Unidos e no mundo, pouco antes das eleições de meio de mandato.
Então você deve se perguntar, o governo Trump pode arcar com isso? E a resposta é não, não pode. Em um ambiente político favorável a Donald Trump, o papel do Fed provavelmente seria complementar e não revolucionário. A agenda econômica de Trump se apoia em tarifas. Sabemos que seu regime tarifário é extremamente agressivo. Ela também se baseia em maiores gastos fiscais, desregulamentação e crédito mais barato. É por isso que ele quer que as taxas caiam o mais rápido possível, certo? Assim, o Banco Central, sob o comando de Warsh, apenas ajudaria Trump a perseguir sua agenda política sem se concentrar demais na economia. Kevin Warsh não representa uma revolução monetária, como mencionei no início deste vídeo. Na minha opinião pessoal, ele representa uma continuidade com uma ênfase diferente, o que pode realmente fazer toda a diferença a longo prazo. Quero saber o que você pensa sobre o novo possível presidente do Fed. Adoraria ouvir sua opinião. Sei que muitos de vocês têm opiniões muito fortes, podem ser a favor ou contra. De qualquer forma, conte pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e muito obrigado pelo seu apoio. Agradeço de verdade a cada um de vocês que se tornou assinante pago ou que curtiu, compartilhou e se inscreveu no meu Substack e no meu Patreon. Agradeço muito a vocês, muito obrigado e espero vê-los aqui amanhã. Cuidem-se.